Boa noite a todos, boa noite, Roger. Estamos aqui para a entrevista coletiva do treinador Roger Machado, depois da vitória do Fluminense contra o Sport por 2-1. Primeira pergunta vai ser do Pedro Rangel, do Saudações Tricolores. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ana. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Vitória importante, que antecede um jogo mais importante ainda. Gostaria que você começasse falando sobre a solução do ataque do Nenê Casares, né? Três jogadores mais experientes na linha de frente. Eu me recordo que você, na coletiva, falou que observar os jogadores que entram pelo pouco tempo de treino. Eu queria que você falasse da atuação do Matheus Martins, que entrou muito bem ali pela ponta. Se ele já começa a te chamar a atenção para começar como titular também nesse time, chamado alternativo quando você precisar fazer essa quantidade de jogos. Obrigado. Boa noite. A opção foi para colocar os jogadores mais experientes no campo e dar-lhes a responsabilidade, né, nesse jogo em que a gente entrou com muitos jogadores diferentes, daqueles que habitualmente têm jogado, oportunizar aqueles que têm menos minutos em campo e, com relação à estratégia do jogo, né, não lançar mão das nossas peças de velocidade todas no início, né, tentar controlar o jogo pela posse desses jogadores mais técnicos, né, o Casares, o Paulo de falso 9 e o Nenê pelo lado do campo, para num segundo tempo lançar mão dos jogadores mais agudos, né? Então essa foi a ideia, né? E proporcionar a entrada de jogadores, principalmente do Matheus, que você mencionou, né, para dar mais minutos em campo, imaginando, né, que o adversário tinha um jogador de uma função diferente, jogando na lateral, sabendo que ele tem uma vitória pessoal pela força e velocidade pelo lado, né? É um jogador interessante que eu já havia colocado outras vezes, que tem alternado estar no grupo do 23 e no nosso grupo principal, mas assim como houve paciência com os outros meninos, é preciso ter paciência. Não dá para queimar etapas, né? Hoje eu deixei o Kaique no banco justamente para oportunizar a entrada de João, a entrada de Gustavo, a entrada do Matheus, assim como no começo do ano passei na frente de Caio, Luca, algumas vezes o Luiz, para que esses meninos pudessem estrear. Agora é a vez deles dar a frente em alguns momentos para esses mais novos também. Próxima pergunta é o Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Boa noite, Gerson. Colegas, boa noite, Pedro, boa noite, Roger, mais uma vez, parabéns pela vitória. Ô, Roger, esses 2 gols que o Luca marcou hoje diante da equipe do Sport... Desculpa, Gerson. Obrigado. Desculpa. Esses 2 gols que o Luca marcou hoje diante do Sport servirá para o renascimento dele no Fluminense? E uma outra questão rapidamente, como é que vai ser esse reencontro com o Arce, que foi seu companheiro no Grêmio, lá atrás, como vocês conquistaram a Libertadores da América, no confronto com o Cerro Porteño? Obrigado. Então, a ideia inicial, na verdade, não era nem se não fosse necessário eu utilizar o Luca no campo. Porque o Luca hoje é a única opção que nós temos para terça-feira como jogador de frente, que começou nessa função. Diante da necessidade, né, da partida, né, eu coloquei. Felizmente os 2 gols dele geram muita confiança, né, para que ele nos ajude na sequência, no jogo de terça, se for o caso. Mas acredito que possa ser sim um novo momento do Luca. Não é um jogador que é dessa função, né, é um jogador de ataque. Foi deslocado para o lado ao longo da carreira numa circunstância dessa do futebol, que precisa de jogadores leves na beirada, e o Luca é um jogador leve. Ele tem uma grande capacidade de finalização e de velocidade. A gente fica muito feliz e, sobretudo, os seus colegas sempre desejaram uma nova oportunidade para o Luca, porque é um jogador que, independente de estar entre os 11 ou ter ficado fora do banco em alguns momentos, sempre se dedicou muito, né, e tem um grande espírito coletivo, né? Então, ele está colhendo, né, o bom momento que ele está vivendo e está nos ajudando coletivamente.
E com relação ao Arce, é um privilégio, né? Poder, depois de estarmos juntos no campo, estar em lados opostos agora, como treinadores em equipes que se enfrentarão. É um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Equipes que se enfrentarão. Rotineiramente nos falamos, mas confesso que nessas últimas semanas a gente fez pouco contato para se respeitar um ao outro no processo. TNT Esportes, boa noite, Aline. TNT Esportes, boa noite, Aline. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Roger, uma das minhas perguntas tinha a ver, você acabou respondendo com essa situação do Luca, e me chamou a atenção que você disse agora sobre os jogadores pedirem oportunidade para ele. E o Fred postou quase que agora também nas redes sociais dele, comparando o Luca ao Gum, falando, para vocês que não vivem o nosso ambiente entenderem, o Luca hoje é o Gum de outros tempos do Fluminense. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, do quanto que talvez o Fred e outros jogadores de liderança pediram para você, conversaram com você sobre essa oportunidade para o Luca. E em relação ao jogo do Cerro Porteño, queria só a sua posição sobre o meio-campo também. Hoje você teve ali o Nenê em um tempo só. A sua ideia é botar o Nenê num tempo só para ele estar à disposição do jogo da Libertadores? Ou você ainda pensa no que você fez no jogo contra o Ceará, porque o Gabriel é mais inexperiente, enfim, mas pode jogar dessa forma também? Deixar o Nenê, que vem sendo como titular, né, nas partidas, né, disponível e descansado para o jogo de terça. Né? A definição ainda não tenho, mas era justamente o acerto, era que ele jogasse 45 minutos e depois sairia. Né? Diretamente os atletas não pedem ao treinador para escalar A ou B, mas a gente sente no desejo, no anseio dos jogadores, vendo a luta diária do atleta se dedicando nos treinamentos, a sua conduta, mesmo estando fora, como eu disse, muitas vezes até dos jogadores relacionados para a partida, a sombridade dentro do processo faz com que o ambiente conspire para que o treinador oportunize a chance novamente para esse atleta. E associada ao bom momento dele, a recuperação dele em treinos, assim como foi o Luiz, foi muito importante ter deixado o Luiz fora de uma relação para que ele retomasse a confiança dele a partir do treino. Essas questões o torcedor não tem a obrigação de saber, mas nós, dentro do processo, nós temos a obrigação de lidar com isso. Felizmente ou infelizmente, eu não escalo tão somente aqueles 11 titulares. Um dos critérios, os primeiros, obviamente, é a capacidade técnica, mas eu também faço muito gestão, e gestão é o processo inteiro, não é só uma parte de colocar o número na camisa dos atletas. Para finalizar, Paula Carvalho, do GE. Boa noite, Paula. Olha, sendo bem rapidinho a pergunta, você formou parte dos titulares por conta do jogo do Cerro e acabou fazendo testes também, né? Eu queria ver de você quais testes, na sua visão, deram certo no dia de hoje. Obrigada. Não, eu não fiz teste nenhum, na verdade, né? Os jogadores que eu coloquei em campo são jogadores das suas respectivas funções. Eu só oportunizei a chance de que eles pudessem estar em campo. O Luca é um jogador que originalmente iniciou como um jogador de ataque. O Nenê é um ponta esquerda. O Martins é um ponta esquerda também. O Gustavo é um jogador que na vinda para o Fluminense é um jogador que jogava atrás do centroavante. O João Neto naturalmente é um jogador de ataque. Então não foram testes, foram oportunidades para esses jogadores, para esses meninos que começam a pedir passagem. E a gente tem que saber entender o processo também. Por vezes vai ser dentro desses jogos duríssimos do Campeonato Brasileiro, a primeira amostragem, mas faz parte do processo. Mas como lá atrás eu falei do Biel e do Kaique, do Luiz, dos jogadores mais jovens, vai ter momentos que terá que ser dado um passo atrás, para novamente dar 2 para frente. Então a gente finaliza a coletiva do técnico Roger Machado. Obrigado a todos os colegas, obrigado, Roger. Boa noite. Boa noite, gente.